E aí pessoal, tudo bacana? Joinha com vocês? Vamos lá para a nossa próxima aula aí de gestão de projetos. Hoje especificando um pouco mais PERT e CPM. Fechado? A gente vai tratar desses assuntos aqui hoje, ó. PERT, desvio padrão, diagrama de rede e CPM. Vamos entender como é que compõe todas essas informações aí dentro de um projeto. Fechado? Bom, o PERT, uma definição aqui, né, para a gente conseguir tratar dela mais claramente, ele chama Program Evaluation and Review Technique, isso chama PERT. Basicamente é um cálculo a partir da média ponderada de 3 durações possíveis de uma atividade, certo? Uma duração otimista, uma mais provável e uma pessimista. De onde que você tira essas durações? Da sua experiência ou da experiência de um especialista, ou a partir de uma contabilização do tempo da tarefa, certo? Essas 3, otimista, mais provável e pessimista. A partir daí, você faz uma continha muito simples. Olha só, vamos imaginar aqui, eu tenho uma tarefa 01, eu tenho uma descrição da tarefa, e eu tenho um tempo realista, que é o mais provável. Eu falo que ela vai durar 20 dias, certo? Em um contexto pessimista, ela vai durar 30. Em um contexto otimista, ela pode durar 17. Pensa assim, que você pretende fazer as inscrições dos participantes de um evento e vai gastar 20 dias para isso. Mas pode ser que você gaste 30 por N motivos, né? Você pode estar, de alguma forma, sendo impedido de realizar a inscrição porque está faltando documentação, enfim, você quer estimar que vai gastar mais 10 dias, então 30. E na melhor das hipóteses, quando o universo conspira a seu favor e você consegue fazer tudo certo, você vai gastar 17 dias. Ok? Então, isso que é definir estimar um tempo de uma tarefa mais provável, otimista e pessimista. Fechado? A partir daí, o que a gente faz com esse cálculo? Olha só, como eu falei, continha de quinta série. O valor pessimista mais 4 vezes o valor real mais o valor otimista dividido por 6. Valor mais 4 vezes real mais valor dividido por 6. Muito, muito simples, certo? No nosso caso, ó, vai ser 30 mais 80 mais 17, dividido por 6, 127 por 6. Então, eu vou ter um cálculo do PERT de 21,16 dias. Então, aquela minha tarefa que eu achei que o meu tempo realista poderia ser 20 dias, depois dessa minha análise de PERT, eu descubro que ela pode ser 21,16 dias. Eu posso tomar uma decisão diferente a partir disso. Olha só, a partir daí, eu posso verificar o desvio padrão. Então, o desvio padrão é o pessimista menos o otimista dividido por 6. Simples assim. Faz a continha, você vai chegar no valor que é 2,16 dias. Esse desvio padrão, ou seja, é mais ou menos 2,16 dias. Então, eu tenho um cálculo de 21 dias mais ou menos 2,16 dias. É o que a gente vê aqui, ó. Então, posso gastar aproximadamente 19 dias ou 23,3 dias. 23 dias e meio, talvez. Certo? Fazendo o quê? 21 dias menos 2,16 ou mais 2,16. Fechado? Então tá. Bom, a partir daí eu decido que aquela minha tarefa vai durar 22 dias, que é muito mais realista ou muito mais seguro eu estimar que ela, ao invés de 20 dias, eu vou estimar com mais precisão que ela vai gastar 22 dias. Ok? Beleza. Bom, não é necessário usar PERT para tudo. Você tem 200 tarefas no seu projeto, você não precisa calcular ela com PERT para tudo, certo? Você pode usar especificamente para tarefas com risco mais alto e as tarefas mais críticas. Simplesmente. Beleza? Quando você usa algum software de gestão de projeto, geralmente ele usa PERT CPM. Então ele faz isso para você.
ok? Bom, aí uma vez definido o tempo de cada tarefa, eu preciso criar uma relação entre elas. Quais são as dependências entre elas? Então, um diagrama de rede, que é o que vocês precisam fazer, é um gráfico que representa uma sequência em que os elementos de projeto são concluídos, mostrando elementos terminais e suas dependências. Então, assim, ó, elementos terminais, início e fim. Ok? Entre esse início e fim, eu tenho uma série de tarefas e relações entre as tarefas que precisam ser mostradas graficamente. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui, então. Eu tenho uma listinha de 5 tarefas. A gente vai desenhá-la daqui a pouco. Então, atividade 1, 2, 3, 4, 5 e a duração de cada uma delas, em dias. 22 dias. Lembra, esse 22 aqui veio lá do PERT. Por algum motivo, eu pensei que essa tarefa precisava calcular o PERT. As outras não. As outras eu tinha muito mais precisão sobre elas. Beleza. A relação de precedentes ou dependentes, né? Para você fazer a atividade 2, olha só, a atividade 2 ela tem como precedente a 1. Não é possível eu começar a atividade 2 sem ter terminado a atividade 1. Isso aqui é uma precedência. Mesmo para a atividade 3. Não é possível eu iniciar a atividade 3 sem ter terminado a 2 e a 1 ao mesmo tempo. Beleza? A 4, a precedente é a 2, a 5, a precedente é a 3 e a 4. E cada uma com as suas durações aqui. Ok? Tranquilo? Então tá. Esse diagrama desenhado fica mais ou menos assim, ó. Eu tenho o início do meu projeto, o fim do meu projeto e as relações, ó. A atividade 1 não tem precedente nenhum, então ela vai ligada ao início. A atividade 5 não tem descendente nenhum, então ela vai ligada ao fim. Certo? Ninguém depende dela, então ela vai direto ao fim. Qualquer atividade que ninguém depende dela, vai direto ao fim. Beleza? A atividade 1 está conectada a 2 e a 3. Então, a atividade 2 precisa que a 1 seja realizada para ela ser iniciada. A atividade 3 precisa que a 1 e a 2 sejam finalizadas. A atividade 4 precisa apenas da 2 e a atividade 5 precisa da 3 e da 4. A atividade 5 indica o fim do projeto. Tranquilo? Sem segredo. Bom, aí como é que eu encontro o caminho crítico? Vamos pensar assim, dessas atividades, quais têm folga, quais não têm e quais delas eu preciso prestar mais atenção, né, para que não atrase o fim do meu projeto, certo? É isso que a gente vai entender aqui agora. Bom, deixa só eu voltar aqui para minha... Abrir meu aplicativo aqui de desenho, ok? E vamos fazer um pouquinho de desenho aqui agora, certo? Bom, eu tenho as minhas tarefas, olha só. Isso aqui são as minhas tarefas que a gente já trabalhou com elas. Deixa eu só reposicionar aqui para vocês conseguirem enxergar. Agora sim. Ok? Estão enxergando aí direitinho? Beleza? Olha só. Eu tenho tarefa das minhas tarefas. Eu tenho atividade 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho a duração de cada uma delas. E eu tenho as precedências de cada uma delas. Aí eu vou montar um diagrama com esse conceito aqui em cima. Vou fazer um círculo e vou dividir o círculo com 3 retas. Pode ser qualquer diagrama, pode ser quadradinho, pode ser só digitado, pode ser do jeito que vocês quiserem, certo? Não tem um elemento formal para isso, ok? Basicamente, uma identificação da tarefa, né? O que é essa tarefa? No caso aqui, por exemplo, é aqui. Opa. Eu tenho uma identificação, agora sim, da tarefa, o nome da tarefa, né?
Então eu identifico qual que é o nome da tarefa, agora sim. Estava tentando fazer funcionar o meu pincel. Bom, aqui eu identifico o nome da tarefa, então é a tarefa 1, beleza? Aqui eu identifico qual que é o tempo que ela vai gastar, aqui é só um exemplo, né? A minha tarefa 1 é 22, na verdade, né? E esses 4 quadros aí, os quatro campos. Primeira data de início e a primeira data de término. Primeiro eu vou fazer isso. Eu vou definir a minha primeira data de início, somar com o tempo que eu vou gastar e definir a minha primeira data de término. Ok? Então o primeiro fluxo é esse. Eu pego esse valor, somo com esse e adiciono aqui na primeira data de término. Com isso eu fico sabendo qual que é o término previsto, o primeiro término previsto para aquela tarefa. Quando eu chegar no fim do projeto, eu venho fazendo ao contrário. Eu venho verificando qual que é a minha última data de término. Eu subtraio o tempo e eu verifico qual que é a minha última data de início. Ok? A partir daí, eu consigo estimar qual que é a folga que vai ter entre esses dois valores. A primeira data de início e a última data de início. Essa folga vai verificar se aquela tarefa vai ser crítica ou não. Tanto a folga na primeira data de início, em relação à última data de início, quanto uma folga na última data de término, quanto a primeira data de término. Então, folga aqui e aqui deixa aquela minha tarefa um pouco mais relaxada. Se não tiver folga, se a folga for 0, aí vai me complicar. Ok? Beleza. Por uma questão... Vamos lá, vamos desenhar aqui então agora as tarefas. Eu vou começar pelo início. Vamos desenhar aqui em tempo real. Deixa eu pegar aqui uma laranjinha. Vamos chamar aqui de início. Ok, e aqui no final, vamos chamar de fim. Beleza. Agora eu vou desenhar de branco aqui agora as minhas tarefas. Então eu tenho a tarefa 1, fica mais fininha, a tarefa 1, a tarefa 2, depois eu vou desenhar elas melhores aqui, a tarefa 3, a tarefa 4 e a tarefa 5. Ok? Beleza. Bom, agora eu vou criar simplesmente esse diagrama aqui de cima dentro de cada elemento. Vamos lá, só para poder facilitar aqui a vida. Vamos melhorar o zoom aqui. E vamos lá. Bom, uma divisão aqui no meio de cada tarefa. Esse diagrama você pode fazer ele da forma que você achar mais confortável. Isso é simplesmente uma questão de organização. Ok? Tem algumas ferramentas, aliás, tem muitas ferramentas que tem esses diagramas online, então a gente costuma usar algumas ferramentas online para isso também, para desenhar. Para cá um pouquinho. Beleza. Bom, a partir daí eu vou identificar as minhas tarefas aqui dentro. Vamos mudar de cor aqui, colocar um azulzinho claro. Aqui vai ser a tarefa 1, aqui a 2, aqui a 3, a 4
e a 5. E baseado na minha tabela, eu vou colocar os valores das durações de cada uma das tarefas. Então, a tarefa 1, vou colocar aqui de verde, ela vai durar 22 dias. A tarefa 2 vai durar 15 dias. A tarefa 3 vai durar 13 dias. A tarefa 4 vai durar 5 dias. E a tarefa 5 vai durar 12 dias. Beleza? Tranquilo. Agora a relação entre elas. Como é que fica a conexão entre cada uma delas? Vamos fazer aqui de verdinho. Bom, a tarefa 1, repara que ela não tem nenhum precedente. Olha só, ela não tem nenhum precedente aqui em cima. Então, se ela não tem precedente, toda tarefa que não tem precedente vem do início. Então, lá do início do meu projeto vem a tarefa 1. Setinha para indicar a direção. Certo? A tarefa 2, né, repara que ela depende da tarefa 1. Ok? Então, a tarefa 2 se conecta à tarefa 1 e ela depende dela. Eu só consigo iniciar a tarefa 2 se a tarefa 1 tiver concluída. A tarefa 3 depende da tarefa 1 e também depende da tarefa 2. A tarefa 4 depende da 2 apenas. A tarefa 5 depende da 3 e também depende da 4. Como a tarefa 5 não tem nenhuma dependência, ela vai para o final do projeto. Bacana. Bom, olha só, com isso eu tenho o meu diagrama, né? Eu tenho a minha visualização da rede das minhas tarefas. Agora vamos começar a calcular, fazer os cálculos de criticidade, de folga de cada tarefa, para a gente verificar qual que é o caminho crítico. Beleza? Então, a primeira coisa, eu vou começar com a parte de cima aqui da minha análise. Essa aqui, ó. Tentando achar aqui, ok? Onde eu defino a primeira data de início, somo com o tempo e defino a minha primeira data de término, ok? Então, primeira data de início, primeira data de término. Vamos lá? Pensem comigo. Toda tarefa, ela vai começar... Toda tarefa não. Todo projeto inicia no dia 0. Então, o dia de início é o dia 0. Beleza. A tarefa 1 está conectada ao início, então o dia inicial dela é o dia 0. Se eu vou gastar 22 dias para poder realizar essa tarefa, é 0 mais 22. Então, 0 mais 22 vai dar o valor que eu vou colocar aqui na primeira data de término. Então, a minha primeira data de término é o 22º dia. Vou melhorar a minha escrita aqui. 22º dia do projeto. Lembrando que esse dia não é uma data, é simplesmente o tempo de projeto. Pode ser dias, pode ser horas, pode ser qualquer outra escala de tempo, semanas. Beleza. A minha tarefa 2, ela depende só da 1, ok? Mas ela depende da 1, então eu só posso começar ela no meu primeiro dia de início da tarefa 2 tem que ser o último dia de término da tarefa 1. Então, dia 22. Dia 22. Se eu vou gastar 15 dias para poder fazer ela, 22 mais 15, 37. Então, a primeira data de término da tarefa 2 é o dia 37 do projeto. Ok? Beleza. A tarefa 4, ela depende apenas da 2. Então, quando a 2 estiver terminada, eu inicio a 4.
Então a 4 vai começar no dia 37. Vou melhorar aqui um pouquinho. No dia 37. Eita. 37. Ok. E ela vai gastar 5 dias. Gastando 5 dias, ela vai terminar no dia 42. Certo? 37, 38, 39, 40, 41, 42. Bate nele, matemática. Vamos lá, 42. Beleza? Ok. Já a minha tarefa 5, ela depende da 3 e da 4. E a minha 3 depende da 2 e da 1. Então, eu tenho que pensar um pouco na hora de fazer a relação das dependências aqui. Ó. Pensa. Terminando, a tarefa 3 depende da tarefa 1. Então, eu poderia colocar que ela vai começar no dia 22. Ok? Só que se ela começar no dia 22 e ela depende também da tarefa 2, e a tarefa 2 só vai terminar no dia 37, então eu não posso começar a 3 no dia 22. Eu tenho que começar a 3 no dia 37, porque ela depende das duas. Ok? Então eu vou pegar sempre o maior número aqui nesse caso. Beleza. Ela vai começar no dia 37. Ela vai durar 13 dias. Então, 13 dias, ela vai terminar no dia 40, no dia 50. Vou melhorar a minha escrita aqui de novo. No dia 50. Ok? Entenderam isso? Por quê? Porque eu não posso começar ela no dia 22, porque ela depende da tarefa 2. Eu não posso começar no dia 22 da 1, porque ela depende da tarefa 2 também, que vai terminar só no dia 37. Então, ela só pode começar no dia 37. Mesmo que a 1 termine antes, ela vai ter que aguardar. Beleza. Mesma coisa com a tarefa 5. A tarefa 5, ela pode começar no final da 4 ou no final da 3. Só que se ela começar no final da 4, que é no dia 42, ela vai ficar dependente da tarefa 3, que é no dia 50. Então, ela só começa no dia 50. Beleza. Ela vai durar 12 dias. Durando 12 dias, ela vai terminar no dia 62. Show de bola. Então, aqui eu tenho meu último dia do meu projeto. Então, o meu fim vai ser no dia 62. Ok? Beleza, vamos dar uma olhada numa visão geral aqui do nosso sistema, do nosso mapa de rede. Olha só, aí eu preenchi o quê? Preenchi essa parte inicial, indicando o primeiro dia de início e a primeira data de término. Primeira data de início e primeira data de término. Ok? Agora, eu vou fazer o contrário. Vou pegar o último dia de término. Então, vou pegar assim, ó. Vou pegar aqui, ó. O último dia de término. O último dia de término. Vou subtrair o tempo que vai ser gasto e vou verificar qual que é o último dia de início. Ok? Da minha tarefa. Então, vamos lá. Vou fazer de laranja. Vamos lá. Então, vou pegar a última data de término e calcular a última data de início. Vamos lá, ó. A tarefa 5. A última data de término dela vai ser no dia 62. Também. Aí tá. 62. 62. Para eu saber qual que é a última data de início, olha lá, para eu saber a última data de início, que é essa, eu vou subtrair o tempo da tarefa do valor 12. Então, a última data de início é o dia 50.
Ok? Certo? Bom, agora, de posse da minha última data de início da tarefa 5, eu sei que a tarefa 4 e a tarefa 3 estão relacionadas à tarefa 5, certo? Então, como que eu vou imaginar qual que vai ser a última data de término de cada uma dessas tarefas? Ó, a última data de término para a tarefa 4 não pode ultrapassar a última data de início da tarefa 5. Então, a última data de término da tarefa 4 é 50. 50 vem para cá, ó. Ok? Mesma coisa para a tarefa 3. A última data de término da tarefa 3 também é o dia 50. Ok? Esse 50 aqui veio para cá e para cá. Beleza? Então tá. Agora vamos calcular aqui na 4. 50 menos 5 vai me dar o último dia de início da tarefa 4 sem atraso. Então, o último dia de início da tarefa 4 é o dia 45. Ok? Que é 50 menos 5, 45. Vamos seguir aqui para a tarefa 3. A tarefa 3. O último dia de início dela é 50 menos 13. Então, é 50 menos 13, que vai me dar o valor aqui do último dia de início. 37. Ok? 50 menos 13, 37. Joia. Bom, aí agora eu tenho aqui, ó. Eu tenho a minha última data de início. A tarefa 4, minha última data de início é o dia 45. A minha tarefa 3, a minha última data de início é 37. Então, eu não posso terminar a 2 depois de 37, porque eu vou atrasar as tarefas. Então, eu tenho que fazer a 2 terminar até 37. Então, eu vou pegar sempre o menor valor relacionado àquela tarefa. Ok? Então, o 37 daqui foi para lá. Bacaninha. 37 menos 15. Então, a última data de término menos o tempo vai me dar a minha última data de início. Ok? 37 menos 15, 22. Beleza? A tarefa 1. A tarefa 1, ela não pode terminar depois do dia 22. Por quê? Porque se ela terminar no dia 37, ela vai atrasar a tarefa 2. Eu não quero isso. Então, ela tem que terminar até o dia 22, para não comprometer as tarefas relacionadas a ela. 22 menos 22, o dia 0. Bacana. Vamos lá, vamos olhar de novo a nossa aplicação. Ó. Bom, eu tenho agora então todos os dados preenchidos. Se eu vier e verificar qual que é a folga de cada uma das tarefas, eu vou ver que vão ter tarefas com folga e outras sem folga. Então vamos ver. Ó. A tarefa 1, por exemplo, a folga da tarefa 1 é 0. Eu não tenho nenhuma folga nela. A tarefa 2, ela pode começar no dia 22. A primeira data de início é 22, a última data de início também é 22. Então eu também não tenho folga nela também. Folga igual a 0. A tarefa 3 pode começar no dia 37, primeira data de início, e a última data de início tem que ser 37 também. Então eu tenho folga igual a 0. A tarefa 4, ela pode começar 37 ou ela pode começar 45. Olha só. Ela tem uma folga. Então, tudo bem se ela começar a 45, porque não vai impactar no resto das atividades. Então, nesse caso, a folga é de 8. Ok? Ela tem 8 dias de folga. A tarefa 50, ou ela começa, a última data de início dela
é 50 e a primeira data de início dela é 50 também. Então a folga dela é 0. Ok? Beleza. Com isso eu encontro o caminho crítico, que é exatamente o que a gente está procurando desde o início. Vamos lá. Como é que eu identifico aqui? Basta eu seguir as setas com folga 0. Então vamos pegar aqui, ó, só aumentar aqui meu desenho. Olha só, o início para a tarefa 1 é crítico. Tá, atrasa todo o projeto se eu atrasar ele. Da tarefa 1 para a tarefa 2 também é crítico, porque não tem folga. A tarefa 3 também é crítico. Também é crítico, porque não tem folga. Ok? Da tarefa 2 para 4 tem folga. Então, eu tenho que ir para onde não tem folga. Tarefa 3. Da tarefa 3 para 50, desculpa, para a tarefa 5 também não tem folga. E da tarefa 5 para o fim, também não tem folga. Pronto, você acabou de desenhar o caminho crítico do seu projeto. É o caminho vermelho. Ou seja, todas as tarefas que estão com setas vermelhas, o caminho crítico do seu projeto, você tem que tomar cuidado com ele, porque se ele atrasar, por algum motivo, ele impacta diretamente no tempo final do projeto. Então, esse tempo, o fim do projeto aqui, vai ser impactado por qualquer tarefa em vermelho que atrasar. Ok? Já a tarefa 4, no nosso exemplo, ela pode atrasar até 8 dias, que ela não impacta em nada na execução do nosso projeto. Ok? Beleza? Bom, pessoal, a ideia é entender como é que é esse processo, como é que é a criação do caminho crítico, beleza? E os cálculos envolvidos nisso. Entendeu? Então tá, até mais. Valeu, tchau, tchau para vocês. Qualquer coisa a gente tá lá no ambiente, vamos escrevendo lá. Até mais, tchau, tchau.